Por que nós não conseguimos avançar na vida? Olá, tudo bem? Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, mais um ano se iniciando e um ano em que nós podemos viver o romper de Deus nas nossas vidas ou continuar vivendo da mesma forma que nós sempre estivemos. E eu queria falar aqui sobre um assunto muito profundo, um assunto que possivelmente vai mexer com o seu interior, um assunto até um pouco polêmico e um assunto que é para pessoas cristãs, para pessoas crentes. Seja você um crente católico, seja você um crente evangélico. Estou aqui falando de crente como aquele que crê, aquele que verdadeiramente crê na palavra, crê na Escritura, crê no Cristo crucificado. Eu não estou falando aqui daquelas pessoas que visitam um lugar de culto uma vez por semana e continuam vivendo a sua vida da forma que bem entende. Porque é necessário ter fé para viver o que nós iremos começar aqui e é necessário uma decisão e essa decisão vem a partir da nossa fé no Senhor Jesus. Eu também queria fazer uma oração diante da minha impossibilidade humana de falar o que eu tenho para falar. Pai, neste momento eu te peço a tua presença, a tua graça, a tua bondade sobre a minha vida e sobre a vida de cada um aqui que me escuta neste vídeo. Que o Senhor possa falar no mais profundo e no íntimo de cada pessoa e que o Senhor possa trazer cura, decisão de caminhar contigo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. E se você que me escuta crê comigo, dê um amém em concordância com essa palavra. Nós temos na caminhada cristã exemplos de pessoas que são referências para nós. Eu tenho pessoas que são referências para a minha caminhada cristã. Assim como eu tenho exemplos de pessoas que não são referência para a minha caminhada cristã, ainda que se auto-intitulem cristãs também, ainda que digam, né, eu sou também cristã, mas a meu ver, para a minha vida, não são um padrão de referência. E tá tudo bem, a pessoa segue a caminhada dela, é um tipo de julgamento que eu guardo para mim e seguimos a nossa caminhada. De igual modo, essas pessoas que eu tenho como referência para a minha caminhada cristã, que eu tenho a admiração, são pessoas que conseguiram avançar na caminhada, são pessoas que eu olho para elas, vejo o testemunho delas e eu penso, cara, eu tenho muito a aprender e crescer com essa pessoa. Enquanto eu vejo outras pessoas que já, às vezes, têm até muito mais tempo de caminhada do que eu ou do que esses outros que a quem eu admiro, mas que parecem estar ali estagnadas na caminhada, não conseguem avançar, não conseguem romper, não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem viver, sentir a presença de Deus e ela está vivendo aqui a sua vida e Deus está lá longe, lá de bem distante dela, da vida dela. Né? E por que que isso acontece? Se você
está com alguma dificuldade de romper na sua vida, de viver uma vida para Deus, de viver se está pesado, se está difícil, o que é que pode estar acontecendo? É sobre isso que eu quero falar. Eu fiz algumas anotações aqui e a primeira anotação que eu fiz é de um texto, de um versículo que está em Provérbios 28, 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então vamos lá analisar aqui esse versículo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que é uma transgressão? Uma transgressão são as nossas práticas de pecado. Uma transgressão é quando eu transgrido alguma lei. Eu posso, por exemplo, transgredir uma lei aqui da terra e eu vou me fazer culpado, criminoso, transgressor, e eu posso transgredir uma lei divina, celestial, e aí eu vou me fazer muito mais culpado. A grande questão é que, à exceção de Jesus Cristo, todos nós transgredimos, todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. Voltando aqui ao versículo, ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A grande questão não é o meu e o seu pecado. A grande questão é o que eu faço quando eu peco. Veja bem que se você já foi tentado durante a sua vida, o que podem ser essas transgressões? Eu aqui meditando também, tomei nota de algumas situações. De repente, essa transgressão foi uma mentira muito grande que você contou, que teve consequências desastrosas. De repente, foi uma noite de aventura que você resolveu ter. De repente, foi uma vantagem no seu trabalho, algum lucro obtido ilicitamente que você teve. De repente, foi um adultério ou vários adultérios que foram praticados. De repente, você fuxicou com alguém e causou alguma confusão grande. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue ficar calado e às vezes a gente causa problemas imensos pela nossa língua. A própria Bíblia nos alerta que a nossa língua é fogo, que com uma faísca pode causar um grande incêndio. E às vezes a gente faz isso. De repente você até teve um filho fora do casamento e não contou para ninguém. De repente você tem uma inveja muito grande de alguém. E essa inveja já lhe levou a cometer o mal contra essa pessoa. É algum desejo oculto. De repente você praticou alguma imoralidade sexual para obter alguma vantagem na sua vida. Se você ou tem ali um desejo oculto, e esse desejo oculto você sabe que ele é para o mal. E ele está dentro de você. Mas ele é para o mal. Mas você luta contra ele porque você é tentado ou tentada a fazer isso que está dentro de você. Seja bem-vindo, você não está sozinho ou sozinha nesta caminhada. Sabe quando foi que isso começou? Com Eva, com Adão. Quando desde o princípio lá no Éden havia uma árvore, havia um fruto proibido. E Deus deu tudo a eles. Deus deu e disse: olha, aqui está o jardim,
aqui estão os animais, aqui está toda a árvore frutífera, os rios, os lagos, água abundante, vida em abundância. Tão somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Mas em determinado momento, Eva olhou e ela disse que, a Bíblia diz que lhe pareceu agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E Eva lhe olhou. Entra em cena um personagem da serpente que veio lá no ouvido de Eva e disse: será que foi isso mesmo que Deus disse? E Eva, mesmo sabendo que aquilo era errado, mesmo sabendo que ela ia transgredir uma ordem de Deus, Eva foi lá e tá muito bonita essa maçã. Não era uma maçã, né? O fruto proibido. Tá muito agradável, vai me dar entendimento, vai me fazer sentir bem, vai me fazer sentir vivo, viva. E ela foi lá e comeu. Uma vez que Eva comeu desta maçã ou do fruto, ou uma vez que você foi lá e fez e praticou e se lambuzou naquilo que no seu interior você almejava fazer, ou eu almejei fazer também, se eu for olhar para a minha vida, o fato é que nós fomos lá e praticamos isso. E eu dei aqui vários exemplos, mas pode ter outros, eu não sei o que vem à sua mente enquanto eu estou aqui falando. Mas eu creio que o Senhor está no meio de nós. Uma vez que você come, mentiu, roubou, furtou, adulterou, enganou, e isso está lá, aí nós temos duas possibilidades. Eu vou morder aqui essa maçã. Que delícia. Observem que agora essa maçã não é mais a mesma. Ela ficou aqui com uma marca. Não tem como esconder que essa maçã foi mordida. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui um pano e encobrir. Quando eu encubro essa maçã mordida, agora quem olha para minha mão aqui não sabe, quem não viu, quem não teve conhecimento, olha e isso está encoberto. É o que diz aqui o provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões, eu fui lá, eu transgredi, eu comi o que era proibido, eu me lambuzei. Às vezes eu levei outras pessoas comigo, porque no contexto de Gênesis, né, Eva pega e dá o fruto a Adão. Mas eu fiquei com vergonha do que eu fiz. Eu fiquei porque eu sabia que era errado e eu, cobri. O provérbio aqui, a Bíblia, e aqui por isso que eu falei lá no começo, isso aqui é para você que crê nessa palavra, que crê na Escritura. E se você que chegou até aqui me ouvindo, mano, eu não creio na Bíblia. Ótimo, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a crer na Bíblia como eu creio. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Entra aqui um conceito de prosperidade. E prosperidade é, na nossa visão moderna, tem a ver com dinheiro, tem a ver com recurso financeiro. Mas se a gente vê no original da Bíblia, no hebraico,
Ele é um termo salak, né? Não sei nem como é que pronuncia aqui, mas ele é a raiz de algumas palavras, de um grupo de palavras ligadas à prosperidade. E nesse grupo de palavras, prosperar significa ter sucesso, avançar, mas não somente na área financeira. É ter sucesso na tua saúde, é ter sucesso na tua vida emocional, é ter sucesso nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, no teu casamento, com a tua família, com a tua saúde mental, com uma infinidade de áreas. É como o conceito do shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Como muito bem fala o meu pastor Samuel. É esse conceito de que todas as coisas estão ordenadas na nossa vida. E eu não preciso necessariamente ter muito dinheiro para eu viver a prosperidade de Deus na minha vida. Mas o que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz que jamais prosperará. E ainda no mesmo versículo ele diz o que é que nós temos que fazer diante das nossas transgressões. O que é que nós temos que fazer? Aí, a transgressão está aqui coberta, ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém viu. Mas ele segue aqui dizendo, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então eu descubro, eu confesso, olha, eu fui lá naquele lugar, eu estava muito tentado nesse dia. De repente eu precisei até fazer uso de bebidas alcoólicas para eu ter coragem de fazer aquilo. Fui lá, mordi, mas eu me arrependo. Eu não quero mais voltar lá. E agora eu quero deixar de fazer isso, porque agora eu fiquei aprisionado nisso. E eu mordi essa maçã. E eu comi do fruto proibido. E eu transgredi a palavra de Deus e as ordens expressas do meu Criador. O pecado e a transgressão é uma ofensa à santidade de Deus. E por ofender a santidade de Deus, nos impede de avançar. Por isso é que o texto diz aqui, jamais prosperará. Jamais. É uma palavra dura, mas é o que diz a Escritura. Mas se eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia de Deus. Deus perdoa os meus pecados. Deus volta a agir em meu favor. Que às vezes as coisas estão muito presas, muito enganchadas, porque pela minha vida em oculto, Deus parou de agir em meu favor. Ele está esperando que eu traga à luz essas situações. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, a luz brilha sobre as trevas. E o que são essas trevas? São essas obscuridades, coisas ocultas, coisas escondidas na minha vida. Elas me aprisionam, elas me fazem não conseguir largar delas. E assim nós somos tentados, atormentados durante uma vida inteira. Ou às vezes até esquecemos e
Mas a opressão espiritual não para. O inimigo tem legalidade, ele consegue entrar nas nossas vidas por meio das nossas transgressões, por meio dos nossos pecados. E em cada transgressão dessa que não foi resolvida, resolvida como? Como diz o texto. Mas o que confessa e deixa. Como é que eu resolvo uma transgressão? Eu confesso e deixo. Aí eu alcanço a misericórdia de Deus. E isso envolve também o nosso relacionamento com o próprio Deus. Se você é um cristão católico, um crente católico, eu chamo um crente de coração sincero, você tem o seu padre para se confessar. Se você é um crente evangélico, você tem o seu pastor para se confessar. Você tem irmãos de caminhada, de fé. Essas pessoas que eu falei lá no começo do vídeo, em quem você se exempla como pessoas sinceras na sua caminhada, confessa e deixa, e alcança misericórdia, perdão de Deus e Deus agindo em seu favor. E aqui eu abro um parêntese também de que a maturidade cristã nos faz entender que o perdão ele vem de Deus. E o perdão é uma ofensa direta a Deus. Quando eu peco, quando eu desobedeço, quando eu transgrido, eu ofendo a santidade do Pai. É como um pai que diz para o filho: meu filho, não saia de casa hoje. E aquele filho, na calada da noite, sai às escondidas, às vezes ainda rouba o carro do pai, a moto do pai, e ele ofende aquele pai. Quem é que pode perdoar? É o pai que vai perdoar esse filho pelo que ele fez, quando o filho se arrepende. Volta depois e diz: pai, eu peguei o teu transporte, eu saí escondido, eu fiz e às vezes até bati o carro, mas eu me arrependo, pai, eu não vou mais fazer isso, me perdoa. Sem dúvida, no amor de pai, pode ser até que ele castigue, discipline, mas ele irá perdoar esse filho. Então, quem perdoa pecado? Deus. Mas para que Deus perdoe os pecados, ele diz na sua palavra que eu preciso confessar aos homens. Não para o homem me perdoar, seja ele quem for, mas para que eu traga das trevas, do oculto, do escondido, para que Jesus, que é a luz do mundo, brilhe sobre toda a minha vida. Purifique a minha vida, purifique os meus atos. Marcos 2,7 está escrito: quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Então, só para deixar claro aqui, quem perdoa pecados. O princípio da confissão existe para toda a cristandade, mas quem perdoa é Deus. Tenhamos isso em mente. Mas Deus não perdoa de qualquer jeito, Ele me manda confessar, sob pena de eu não prosperar, não avançar, ficar preso, ficar com um certo bloqueio espiritual, como se correntes invisíveis me prendessem a alguma coisa que eu fiz, que eu pratiquei, ou que eu ainda pratico, porque eu estou preso a elas. Mas quando eu confesso, Deus quebra essas correntes espirituais. E aí eu consigo avançar, prosperar em Deus, na minha vida, na minha saúde física, mental, espiritual, nos meus relacionamentos.
Isaías 43, 25, Deus falando diz: eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim. Aí alguém pode dizer: ah, mas meus pecados eu só confesso a Deus e está tudo bem. Eu não preciso confessar a homens, porque é Deus quem perdoa. Aí a gente vem lá numa ordenança que está no livro de Tiago. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. Epa! Quer dizer que eu não tenho que confessar, não é só a Deus, não? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Tem muita gente doente, tem muita gente amarrada, presa espiritualmente a determinadas situações, adoecendo, porque não confessa as coisas que praticou, as coisas que transgrediu. Nós tendemos a achar, o tempo vai passar, isso vai ficar escondido lá atrás, vai ficar esquecido. Pra gente até vai, às vezes. Só de vez em quando você se lembrar, te pesa ali um pouco a consciência, mas você já passou, ficou para trás. Mas no mundo espiritual, os demônios que conseguiram acessar as nossas vidas por meio do que está em oculto, eles permanecem lá. O tempo não apaga a legalidade que os espíritos imundos têm para entrar na nossa vida a partir das nossas transgressões. O tempo apaga da nossa memória. Mas demônio não tem memória. Essa barreira espiritual não. Até que você volte lá e resolva, como diria o pastor que eu tive, pastor Regis, resolva os BOs que você causou lá atrás. Porque eu preciso voltar, eu preciso confessar, eu preciso trazer a luz de Deus, se é que eu creio nessa palavra. Se é que eu sou realmente um cristão. Se é que eu permito que a luz do Cristo adentre a minha vida. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Certa vez Jesus chegou para um homem paralítico no tanque de Betesda e aquele homem estava paralítico há 38 anos. E foi tão... Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado? Não é óbvio? O homem há 38 anos, paralítico, sem conseguir andar, esperando alguém lançá-lo naquele tanque, porque tinha uma crença de que ao cair naquele tanque a pessoa seria curada. E Jesus pergunta: você quer ser curado? É porque a cura às vezes tem processos aos quais nós devemos nos submeter na palavra de Deus, e um deles é a confissão de pecados. Confessai uns aos outros para serdes curados. De novo, não é que o outro vai me perdoar, mas eu confesso ao outro para que Deus me perdoe. No Salmo 32, é interessante aqui que o salmista diz: olha, enquanto me recusei a confessar o meu pecado,
o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor do verão, diz o salmista. Ele vivia uma opressão, seu corpo definhava, suas forças se esvaíam, enquanto ele não confessava o seu pecado. Por que nós não confessamos os nossos pecados? Por vários motivos. O principal deles é o medo. O medo de tanta coisa. Nós não queremos ter uma vida transparente, límpida, pura. Por medo. Por vergonha do que eu fiz. Se eu mordi aqui o fruto e eu precisei cobrir, é porque isso daqui me envergonha. Eu tenho vergonha, eu precisei cobrir aqui, esconder. Enquanto eu escondo, eu vou definhando. Eu vou morrendo aos poucos. Eu vou perdendo as minhas forças. Medo de rejeição, medo de ser rejeitado pelo que eu pratiquei. Recentemente eu tive que confessar um pecado publicamente e um grupo de umas 70 pessoas se voltaram contra mim. E fazer o quê? Eu atraí para mim, estou falando de mim, eu, Emanuel. Eu atraí para mim rejeição. Eu tive medo? Claro que eu tive medo das consequências, mas para obedecer à palavra de Deus, eu fiz uma besteira e eu precisava confessar a besteira que eu fiz. É a fé que vence o medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora, até lá saber se o que é a consequência, porque eu sei que se eu fizer isso, eu sei que Deus está comigo. E é melhor, o meu medo, o meu temor a Deus tem que ser maior do que o meu temor a essa situação que eu estou com medo de trazer à luz, de descobrir. Medo de alguma punição, medo de alguma perda. E tem uma situação que é grave, motivo pelo qual eu não confesso e não quero trazer o meu pecado, a minha transgressão à luz. Esse é grave. É quando eu não quero abandonar esse pecado. É quando eu não quero abandonar essa transgressão. Eu vou dar o exemplo de um homem casado que quer trair a sua esposa. Ele vai lá uma vez, gosta e acha bom. Mas ele não conta para ninguém porque ele quer ir lá de novo. Eu encontrei ali uma fonte de lucro ilícito. Eu estou obtendo vantagens financeiras naquela fonte de lucro. Só tem um problema. Ela não é fruto do meu trabalho. Eu ganho ilicitamente. Daqui a pouco eu vou lá de novo. Se eu contar isso para alguém, eu não vou mais poder ir lá morder de novo aquilo. Por isso que o versículo diz, né? Provérbios 28:13, é o que confessa e deixa. São dois pré-requisitos, é confessar e é deixar. Confessa e deixa. Confessa e deixa. Ah, eu só confessei, mas eu não deixei. Segundo o versículo, não tem misericórdia. Ah, eu só deixei. E aqui eu chamo a atenção aos meus irmãos cristãos.
Porque quando a gente começa a caminhada com Cristo, a gente vai se arrependendo e a gente deixa. Mas muita coisa a gente não confessa. Mas o versículo diz que se eu não confesso e deixo, não tem misericórdia, não tem prosperidade. Eu fico aprisionado, eu não avanço. Bloqueio espiritual na minha vida. Para eu confessar, Romanos 2,4 diz que é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. Deus jamais vai me obrigar, Deus jamais vai te obrigar, vai pegar na tua mão, botar uma arma na tua cabeça e dizer: ei, confessa. Se tu não confessar, Deus nos deu algo muito precioso que foi a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Eu confesso se eu quiser, segundo a bondade de Deus, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quando o acusador chegar diante do Pai, sabe o que significa a palavra diabo? Acusador. Toda transgressão que nós cometemos, o acusador vai lá diante do Pai e diz: olha ali, tá vendo ali a vida do Emanuel? Tá vendo o que foi que ele fez? A tua lei diz que ele transgrediu. E ele cobriu. E ele não contou para ninguém. Eu posso ir lá. E a palavra também diz que Deus zela pela sua lei. O que é que Deus vai fazer? Se eu dei a legalidade. Se você ultrapassou a velocidade permitida, o que é que o teu pai vai poder fazer diante da tua transgressão? Vai ter que pagar a multa. Então, só que quando eu confesso a Deus, o acusador chega lá do outro lado e diz: olha, tá vendo ali o que foi que o Emanuel fez? Aí Deus diz: eu já estou sabendo. Ele já me contou. Ele já confessou e eu já o perdoei. E agora ele é perdoado. Você não tem acesso à vida dele. Arreda-te daqui, Satanás. Será que nós estamos dispostos a viver essa vida? Por que não estamos dispostos, muitas vezes, ainda sendo nós cristãos? João 3, Evangelho de João, nos diz, João 3,19. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Teme que os seus pecados sejam expostos. Se Deus falou contigo de alguma forma, a palavra diz que quando o Senhor fala conosco, se o Senhor falar contigo, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos nós temos ouvidos, né? Mas Jesus diz: quem tem espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Todos nós temos ouvidos. Porém, nem todos nós damos
ouvidos, damos a devida atenção. E aqui eu oro encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que aqui foi ministrada. Eu te peço que o Senhor toque nesse momento, no profundo, no íntimo de cada pessoa que chegou até aqui. Que o Senhor dê uma direção de vida no sentido dessa pessoa que me escuta caminhar mais perto e mais junto de Ti. Em nome de Jesus, para essa vida e pela vida eterna. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe grandemente.